E a gente pensou, e se a nossa amizade pudesse abençoar a vida de outras pessoas? Não só no tema de amizade, mas em todos os outros que permeiam as nossas vidas. E aqui estamos nós. E foi assim que nasceu esse podcast. No caminho sem roteiro. Um bate-papo de 5 amigas, que a gente vai conversar sobre vida adulta, sobre relacionamento na vida adulta, fase de filhos, amigos, vida profissional, Saúde mental, vida com Deus, luto e tantas outras coisas que a gente já passou e que permeiam a nossa vida, a nossa história. E a gente quer convidar você a sentar junto com a gente, nesse sofá, na sua casa, no caminho, quando você estiver ouvindo, sem roteiro, uma conversa entre amigas. E se gravássemos um podcast? Foi assim que surgiu a ideia de 5 amigas que se conhecem há mais ou menos aí uns 15 anos para compartilhar a vida, nossa vida com vocês. Eu sou a Babi. Eu sou a Fiamma. Eu sou a Dani. Eu sou a Duda. Eu sou a Paty. E nós somos 5 amigas que temos sido abençoadas através da vida uma das outras. E a gente pensou em trazer isso para vocês também. Como tudo começou? Essa fica um pouco pra mim. Eu acho que me faltava ter um grupo de amigas na igreja, de amigos em geral. E eu precisava de pessoas para estar comigo e também para me ajudar com alguns projetos da igreja. E aí eu fui literalmente catando pessoas. Todo mundo que falava, eu quero ajudar. E aí eu, pois vamos ajudar, vem para perto, vem. Mas dentro desse fazer na igreja, surgiu realmente uma amizade muito mais profunda. E foi se agregando. Primeiro foi eu, a Fiamma e a Duda, depois chegou a Dani, depois chegou a Babi. E agora somos 5 desde então. Eu acho que a Paty, ela sempre teve essa característica muito agregadora, Sim, né? sim. Eu me lembro bem, assim, de quando, sei lá, eu tinha 18 anos, né? Eu acho que por aí, nessa faixa etária. E aí a Paty me chamou para organizar algumas coisas da igreja. E aí eu fui, assim, eu não era muito envolvida, eu sempre ia pra igreja, mas eu tinha zero relacionamento, Era bem bicho do mato. Quem diria? Respeitar o bicho dos matos. Mas é isso mesmo, assim, eu só ia pra igreja e saía e pronto, e não desenvolvia relacionamentos. E aí quando a Paty me chamou pra participar, eu acho que, sei lá, uns 2 dias depois eu já tava dormindo na casa dela, a gente já tava, assim, super melhores amigas, porque essa é a Paty, entendeu? Eu crio intimidade em 2 segundos. Isso. Eu já não sou tão fácil, mas, né, ela me conquistou. E aí, depois, a gente... Nisso, Paty e Fiamma já eram amigas, né? Sim. Eu também cheguei pela Paty. Acho que eu fui a primeira, né? Sim. E também, rapidamente, na primeira semana, eu tava dormindo na casa dela. E a família dela sempre foi muito acolhedora. E então, era muito fácil chegar. Era muito natural, na verdade, né? Eu acho que ela pode ter sido bem intencional. Mas, assim, da minha parte, não foi tanto. Foi algo bem natural. Minha mãe nunca deixou dormir fora de casa, então eu sempre tive esse costume de trazer as pessoas. Talvez isso tenha criado isso em mim, de trazer as pessoas para perto de mim com facilidade, já que eu não podia ir até elas, então eu sempre trouxe elas para mim. E outro ponto importante, a Paty sempre foi a carona oficial. Ela foi Verdade. a primeira motorizada a ter carro, então isso facilitava. Verdade. Depois eu até passei a ser carona também, mas no começo eu ia de carona com Paty, acho que todo mundo ia. Ela passava muito na disposta verdade. também, Hoje nós tipo, estávamos pra mim não todos tinha de carona com distância. Paty. Isso, ela fazia um grande circular. Ela ia pegando a gente em todo canto, amor. E a gente Tinha um quarto de parada. E estrategicamente ela morava no lugar mais longe, então que ficava super mão de ir pegando todo mundo. Tudo era se caminho pra encaixava. ela, né? E eu acho que a Fiamma falou uma coisa da intencionalidade, eu acho que a Paty tem muito essa característica de ser intencional. Porque eu me lembro muito, na época do Facebook, quando eu tinha chegado na igreja, a Paty mandava do nada assim uma mensagem, oi, tudo bom? E eu tinha que botar meu nome pra servir lá, que era até uma convivência. Vocês lembram aquela convivência de finados? Sim. E aí eu botei meu nome pra servir a primeira vez. Não, Aí eu mudei meu nome pra servir, a Paty lá no Facebook, oi, tudo bom, não sei o que, vai ter um negócio lá em casa. Aí eu posso te pegar na uniforme, nananana. Então eu acho que ela era muito intencional em ir atrás, em chamar você, em trazer você Em agregar pra perto. mesmo, Isso, né? em agregar. Isso é uma característica Sempre muito foi, dela, né? Verdade. E o que é que mudou pra vocês, assim, pra gente, né? De quando a nossa amizade começou pra hoje? Ai... Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a principal característica é que a gente aprendeu que não precisava estar sempre grudada pra estar perto. Eu acho que foi o que mais... Quando a gente era adolescente, intensa, desocupada também, né? Então a gente era muito grudada, era tudo muito junto. E a gente aprendeu com o tempo que não precisava estar o tempo inteiro junto para que a gente continuasse com a mesma profundidade. Sim. Eu tava até refletindo e pensando como colocar isso em palavras mesmo, né? Que é a maturidade da amizade. Então, assim, a gente passou numa fase, quando eu
quando a gente começou a virar amiga, eu era a única que trabalhava, né? Eu já estava em outro Isso. momento. Vocês estavam em faculdade e tudo mais. Sim. Mas a gente passou por essa questão de o primeiro emprego, ter um estágio, então a gente tinha mais flexibilidade de se ver o tempo todo, tem o dormir na casa, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não faz Sim. mais, né? A gente tem as casadas aqui já com filhinhos, então nem faz sentido a gente estar nessa fase. A gente foi acompanhando e intencionalmente, aí eu acho que a gente aprendeu, né, umas com as outras isso. A ser intencional nas fases que nós estamos hoje. Sim. Então, a gente pode até falar depois, né? Outro podcast Tem vários temas aí, né? sobre isso. Mas, assim, é legal, por exemplo, como é que eu posso estar presente hoje na vida da Fiamma como ela, mãe de 2 meninas? Como é que eu consigo estar presente hoje, ter uma amizade sólida com a Duda, com mãe aí de um casal? Né? Então, a gente sabe que passa por momentos, a gente está hoje com outra idade, Sim. com outro estilo de vida, trabalhando muito. Continuamos servindo na igreja, né? Graças a Deus. Então, é difícil hoje a gente estar encaixado, né? Porque antes era muito A gente cômodo. antes tinha as reuniões semanais, e às vezes nem era só a quinta, mas a gente tinha o amor de quinta, que era fixo, mas às vezes a gente se via outras vezes. Agora, pra juntar uma de 2 em 2 meses já é difícil. Sim, E eu acho que a gente usa muito essa bagagem da nossa amizade, isso que a gente construiu, de conhecer uma a outra, e aí a gente vai aprendendo a se amar e a permanecer nessa amizade, né? Porque eu conheço você, eu sei, eu vou passar um tempo aqui com a Dani, vai ser relevante pra ela, vai ser relevante pra mim, porque a gente vai se amar junto. Eu conheço a Fiamma, amo os filhos da Fiamma, vou tirar um tempo com a Fiamma, com os filhos, e a gente vai alimentando essa amizade no dia a dia. Eu e Paty já temos um outro ritmo, a gente vai ali se alimentando. E a gente meio que individualmente vai se construindo e juntas permanecendo. Sim. Né? E isso é uma das coisas, assim, que eu acho muito característica nossa, né? Tipo, essa escolha de permanecer, né? Sim. Porque eu acho que naturalmente, com as mudanças de fase de vida, é natural que amigos cheguem e amigos vão. Sim. Mas eu acho que a gente sempre permaneceu, né? A gente passou por muitas fases, muitas coisas, algumas que a gente vai compartilhar aqui com vocês no podcast, mas por muitas fases da nossa vida, muitos desafios, momentos muito difíceis, mas também momentos muito felizes, e a gente escolheu permanecer, né? E isso realmente é uma escolha, né? Você nutrir um relacionamento de amizade, você estar lá, você estar presente, você saber respeitar o momento da outra pessoa, né? Porque assim, quando éramos mais jovens, éramos mais intensas, naturalmente. Sim. Presencialmente. Presencialmente, estávamos juntas ali no mesmo grupo de jovens da igreja, então tudo favorecia muito, né? Hoje, algumas de nós somos de igrejas diferentes, outras de cidade diferente, então assim, mas a gente permanece, né? O que é que faz a gente permanecer? É uma escolha, né? A gente realmente passou pelas fases de vida uma das outras, mas a gente escolhe permanecer. Sim. Eu queria emitir uma opinião que eu acho que é uma coisa importante também, que eu acho que uma das coisas que nos leva a escolher permanecer. Que, assim, logo no início, pelo menos eu e a Paty ali, quando foi bem, bem embrionário ainda, eu acho que não era tão assim, mas logo, ainda no início da nossa amizade, a nossa amizade ela sempre teve um teor, a nossa presença, esse tempo dedicado junto, sempre teve um teor com muito propósito. Sim. Porque a gente começou ali, eu e a Paty, eu lembro muito quando era só a gente, as nossas saídas assim, era sair, comer pizza, não sei o quê, passear. Mas aí logo veio o quê? O primeiro retiro. E aí a gente servia no retiro. E aí foi quando agregou a Dani, acho que no retiro. Não, a Duda. A Duda. Aí assim, o que veio é a intensidade, porque sair, comer pizza, além de muito sem sentido, assim, não tinha um objetivo. Era mais nas férias, a gente tinha outras coisas, a gente estudava coisas diferentes. Foi porque a gente morávamos longe. começou também a ser amiga no 3º ano, então a gente tava num ritmo bem frenético da escola. Isso. Só que aí logo veio isso, servir no retiro, organizar o retiro. E aí em seguida veio projetos ali de fazer mudanças no grupo de jovens da igreja e começar pequenos grupos, coisas extremamente desafiadoras pra gente na época, mas importantes, coisas que que tinham de fato o nosso coração aplicado naquilo. Acho que todas nós, né? Todas nós éramos, realmente tínhamos vontade de servir, de agregar na obra, de ver o ministério prosperar e crescer. E aí veio muita intensidade com isso, porque a gente realmente botou esses projetos pra frente, organizamos inúmeros eventos, inúmeros retiros, os pequenos grupos, e era isso. E aí, a nossa intensidade era nas quintas, nas reuniões de jovens, o final de semana, os congressos, às vezes,
começava sexta-noite, sábado de manhã, a Paty já passa na tua casa 6h30 da manhã, pra gente poder estar na igreja antes das 8, e assim, ia pegando todo mundo. E é isso, a gente passava muito tempo juntas e trabalhando em um mesmo objetivo em prol do reino. E isso trouxe muito significado, eu acho. E durante esse serviço, a gente ia ali compartilhando a nossa vida, obviamente, umas com as outras, né? Porque se a gente tá aqui junta e eu tô passando por uma dificuldade, enfim, uma semana agitada, um problema familiar, era com elas que eu compartilhava, porque era com elas que eu tava o tempo inteiro. E eram as pessoas assim que eu mais confiava, né? Eram as pessoas que tinham ali valores mais parecidos. E nisso a gente ia, né? Ia convivendo, ia compartilhando momentos alegres, momentos difíceis. E sempre foi baseado nisso. Então eu acho que isso gerou uma base muito sólida, muito forte, muito firme, que nos faz até hoje continuar escolhendo permanecer, mesmo quando as fases da vida estão tão diferentes. Eu acho também, só acrescentando o que a Fiamma falou, eu acho que uma coisa também que fez muita diferença na nossa amizade, da forma que ela foi construída e se estruturou para ser tão sólida ao ponto de durar 15 anos e permanecer firme, e não é só um conhecido, é realmente uma amizade. É o fato da gente ter trabalhado, se dedicado a coisas e ter visto os frutos dessas coisas juntas. Verdade. A gente semeou coisas na igreja que a gente viu aquilo crescer. O primeiro retiro que a FMG organizou tinha 30 pessoas. A gente ia organizar retiro com 200. Então, realmente, a gente viu o fruto do nosso trabalho ali crescendo e frutificando. E isso criava raízes, tanto na nossa fé como na nossa amizade. Sim, verdade. E com o passar dos anos, a gente foi ouvindo coisas de Deus, recebendo promessas de Deus, vivendo com o Senhor e vendo o Senhor cumprir, né, o que Ele tinha nos prometido ali. Então a gente foi acompanhando juntos o que a gente orava. Então a gente foi vendo as respostas de oração. Sim. Então isso é muito profundo, porque é uma marca não só pessoal de amarmos umas às outras, mas a gente vê o que Deus tem feito em nós, né? E isso ajudava, inclusive, a gente a superar as dificuldades e os defeitos. Porque a gente, assim, sempre foi muito fácil também identificar defeitos umas nas outras. Às vezes a gente tinha dificuldades, às vezes eu me juntava com a Duda e dizia, mulher, por que desse jeito? Por que tão difícil? Mas, na verdade, a gente via ali a limitação de uma de nós, mas a gente conhecia também a boa intenção do coração, o amor pelo Senhor, o amor pela obra. Então, era fácil. Assim, a gente não tinha discussões, brigas, intrigas, nada. Acho que nunca teve, né? A gente tinha dificuldades de relacionamentos, de personalidades diferentes. Mas, assim, nunca foi difícil perdoar. Nunca foi difícil relevar os defeitos. Sim. E uma coisa muito importante, assim, pra quem tá ouvindo a gente, né? Esses 15 anos de amizade, eles também são cheios de altos e baixos, né? Sim. Nem sempre nós fomos sempre às 5 durante 15 anos, sem né? dúvida. Não só aquele começo que a gente tava em fase de informação, mas a gente teve uma fase, assim, que a Paty se apartou, teve uma fase que a Fiamma se apartou. Isso. Eu também. Né? Uma fase que a Dani simplesmente eu ia dizer assim, que a Dani sumiu. Sumiu. Mas foi isso. Mas, de fato, ela deu uma sumida do nada, assim, Gasparzinho mesmo. Mas a gente tava ali, né? E, tipo, eu acho que isso é muito legal também, a gente conseguir resgatar isso, né? E eu falo isso, assim, porque eu acho que, às vezes, as pessoas, quando nós éramos mais jovens, as pessoas olhavam pra gente e elas idealizavam muito a nossa amizade, né? É um romantismo. E não é assim, tipo, é um relacionamento de amizade como outro qualquer, né? Com seus altos e baixos, com seus desafios. E por isso que tem essa questão de a gente escolher permanecer, né? Tem o que nos faz permanecer. Isso é uma das coisas que a gente também sempre diz. A gente diz que foi Deus que nos fez amigas. Sim. Porque todas nós, eu acho que a Paty talvez seja mais tranquila, mas assim, também tem uma personalidade forte, né? Tipo, opiniosa, assim, quando tem uma opinião firme, né, amiga? Eu sou bem opiniosa, é porque eu sou muito adaptável. Isso, ela é mais assim, tipo, de boaça. Mas todas nós, a gente tem personalidade forte. Então, Verdade. A Babi muito expansiva. Eu sou uma pessoa, assim, comunicativa, mas eu tenho dificuldade com pessoas muito expansivas. Então eu digo assim, caramba, foi Deus que me fez amiga da Babi, entendeu? Deus queria que nós fôssemos amigas, porque naturalmente eu acho que nós não nos aproximaríamos, né? E eu acho que é muito isso, assim, também, Total. né? De entender o propósito de Deus na nossa amizade. E foi por isso que nasceu esse podcast, né?
Foi a partir disso, a partir do fruto que Deus gerou nas nossas vidas e que nós fomos crescendo juntas, amadurecendo juntas, passando pelas fases da vida juntas, né? E a gente pensou, e se a nossa amizade pudesse abençoar a vida de outras pessoas? Não só no tema de amizade, mas em todos os outros que permeiam as nossas vidas. E aqui estamos nós. Eu acho que é importante, tudo, compartilhar que, assim, a gente vive hoje um mundo de tanta romantização, parece que é uma amizade perfeita, né? E eu vejo muito as minhas sobrinhas, que são mais novas, falando assim, eu queria muito umas amigas como as suas, tias. Então a ideia não é essa, não é que vocês fiquem com essa vontade, mas a gente compartilhar um pouquinho aquilo que Deus tem tratado em nós, aquilo que nós temos aprendido juntas ou separadas nas nossas vidas, mas que a gente sempre tira um tempo, né, para estar ali compartilhando, trocando essa ideia e processando os aprendizados de Deus e, de certa forma, poder abençoar você. E foi assim que nasceu esse podcast. No caminho sem roteiro. Um bate-papo de 5 amigas, que a gente vai conversar sobre vida adulta, sobre relacionamento na vida adulta, fase de filhos, amigos, vida profissional, Saúde mental, vida com Deus, luto e tantas outras coisas que a gente já passou e que permeiam a nossa vida, a nossa história. E a gente quer convidar você a sentar junto com a gente, nesse sofá, na sua casa, no caminho, quando você estiver ouvindo, sem roteiro, uma conversa entre amigas. Fiquem ligados, acompanhem o No Caminho Sem Roteiro Podcast. A gente tem certeza que, de alguma forma, Deus pode abençoar a sua vida, a sua história, através daquilo que Ele tem falado com a gente.